Olá! Eu trouxe para vocês aqui hoje uma questão que eu recebi alguns dias atrás pelo WhatsApp. Alguns de vocês também devem ter recebido. É uma questão interessante, tanto para quem gosta do direito penal, como para quem está estudando para concursos e até para a própria prova da OAB. Vamos lá! Zé das Couves é um médico legista e está de plantão no IML. Durante seu plantão, chega um corpo para necrópsia. Trata-se de Dona Eugênia, de 87 anos, cuja morte provavelmente tenha se dado por causas naturais. Zé das Couves, ao perceber que era plantonista, resolveu tirar uma casquinha da senhora. Ao colocá-la na mesa, começa o ato sexual. Porém, durante o ato, a senhora acorda. Ela sofria de catalepsia, uma desordem que apenas passa a impressão de morte. Com base no caso concreto, podemos concluir que Zé das Couves responderá por: alternativa A, estupro de vulnerável; alternativa B, estupro; alternativa C, vilipêndio a cadáver; alternativa D, fato atípico; alternativa E, estupro seguido de morte. Vamos então enfrentar essas alternativas uma a uma para a resolução do problema. Eu chamo a atenção de vocês que o texto da questão, assim como todas as alternativas, estão transcritas na descrição do vídeo. Então, se alguém quiser acompanhar com mais calma e refletir sobre a questão e os seus detalhes, o texto está na descrição do próprio vídeo. Pois bem, alternativa A, estupro de vulnerável, teria então o médico legista cometido o crime de estupro de vulnerável? O crime de estupro de vulnerável, ele é previsto no artigo 217-A do Código Penal, que trata da situação daquele que pratica um ato sexual ou com fim libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos. E o parágrafo 1º do 217-A também trata da questão do estupro de vulnerável quando a pessoa, por outro motivo, não pode exercer resistência ao ato. O que a questão nos leva a crer aqui, pela possibilidade do estupro de vulnerável, seria exatamente pela questão de que essa vítima não poderia reagir ao ato do médico legista por conta da doença. Porém, para que não erremos e não assinalemos a alternativa A, porque ela não é correta, é necessário lembrar do erro de tipo. O erro de tipo que está previsto no artigo 20 do Código Penal, que fala da exclusão do dolo quando o agente erra sobre um dos elementos constitutivos do tipo. Eis que o médico legista não sabia que se tratava ali de uma pessoa viva, mas para ele se tratava de um cadáver. O estupro, ou o estupro de vulnerável, como tratamos aqui, é um crime praticado contra a pessoa viva. E o Código deixa isso claro quando usa a palavra alguém. No caso, o agente, na sua intenção, não desejava praticar um ato sexual
contra uma pessoa viva que não podia reagir. O que ele desejava era satisfazer ali aquele seu desejo sexual, um tanto quanto mórbido, mas com a utilização de um cadáver. Tanto ele achava que era um cadáver, pois ele, enquanto médico legista, deveria realizar ali o exame do IML. Então, a alternativa A do estupro de vulnerável, ela fica excluída por conta do erro de tipo, que é descrito na questão. Pois bem, a alternativa B fala do estupro. Pelo mesmo motivo que eu acabei de explicar, que exclui o estupro de vulnerável, também está excluído o estupro. Mas o estupro aqui comum, o estupro que não é o estupro de vulnerável, mas o estupro comum do artigo 213 do Código Penal, também fica excluído porque ele é um crime cometido por violência ou grave ameaça, o que não está descrito no problema. O problema não traz qualquer narrativa sobre violência ou grave ameaça. A alternativa C fala do vilipêndio a cadáver, previsto no artigo 212 do Código Penal. E, mais uma vez, é uma tentativa de que o candidato ou aquele que busca responder essa questão ocorra o erro. Não podemos falar de vilipêndio a cadáver porque, em verdade, não existia ali um cadáver. O próprio artigo 212 do Código Penal, que é o crime de vilipêndio a cadáver, está inserido no respeito aos mortos. Então, é lógico que o crime de vilipêndio a cadáver, ele depende de uma pessoa morta. E no caso aqui, essa senhora, ela não estava morta. Ela passava por essa doença, esse momento em que ela aparentava estar morta. Tanto que ela acordou e verificou-se que ela estava viva. Então não há como falar de vilipêndio a cadáver quando você não tinha ali um cadáver. Alternativa D, fato atípico. Justamente essa é a alternativa correta. Por que a alternativa correta? Porque o ato praticado por esse médico, embora seja imoral, e isso é claro, nesse caso, como foi descrito no problema, ele não configura nenhum crime. Não configura o crime de estupro de vulnerável, com as devidas observações que já fizemos. Não configura o crime de estupro, como já explicamos. Não configura o crime de vilipêndio a cadáver, como também já explicamos. E a alternativa E, que fala do estupro seguido de morte, também fica excluída, pois não se trata aqui de um ato desse médico que tenha causado a morte dessa senhora. Não se trata de uma violência sexual que tenha causado a morte. Muito pelo contrário. O próprio problema narra que a senhora acordou e estava viva. Então, com a exclusão de todas essas possibilidades de que se configure uma infração penal, o que nos resta é a alternativa D, que traz aqui o fato atípico. A alternativa correta, pois, se trata de fato atípico quando a conduta desse agente não se enquadra em nenhum tipo penal. Eu espero que essas observações sejam esclarecedoras. Uma oportunidade de estudarmos brevemente o estupro de vulnerável, o estupro, o vilipêndio a cadáver, o erro de tipo e essas considerações sobre tipicidade e fato atípico.
Além do que, fizemos aqui algumas observações importantíssimas para aqueles que participam de concursos, no sentido de que prestem atenção às alternativas, pois nesse caso, uma reflexão sobre cada alternativa ressalta a alternativa correta. Agora, eu lanço uma outra questão para vocês. E se no caso o médico não tivesse tirado uma casquinha dessa senhora, mas tivesse sim realizado o exame que ele deveria realizar, e com a realização desse exame ele viesse a causar a morte dessa senhora que na verdade não estava morta? Bom, é mais um problemão para que seja resolvido. E resolveremos esse no nosso próximo vídeo, que será a segunda parte desse vídeo sobre erro de tipo e essas outras questões. Então eu aguardo vocês na semana que vem para que continuemos com essas reflexões. Peço que curtam e compartilhem nossos vídeos e assinem o nosso canal e muito obrigado!